Oi, gente! E aí, como é que estão vocês? Tudo bem? Que esta mensagem encontre você gozando perfeita paz e saúde e muita alegria, em nome do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra da parte de Deus para a sua vida nessa tarde, e ela encontra-se no livro de Jó, no capítulo 3, verso 25, e ela vai dizer o seguinte para nós: exatamente aquilo que mais eu temia desabou sobre minha cabeça, e o que mais me dava medo veio me assombrar. Repetindo, exatamente aquilo que mais eu temia desabou sobre minha cabeça, e o que mais me dava medo veio me assombrar. Eita Jesus! Queridos, em nossas vidas acontecem coisas muito estranhas. Acontecem muitas coisas estranhas em nossas vidas, ou seja, coisas que nós não conseguimos explicar. Parece que não tem saída. São coisas completamente absurdas, sabe? Que às vezes ocorrem na vida das pessoas. E o texto que nós lemos nessa tarde está registrado no livro de Jó, no capítulo 3, volto a repetir, verso 25. E, amados, para quem já conhece a história de Jó, sabe que é uma história incrível. Uma história incrível. Durante a leitura desse livro, nós vamos ver logo no início, né, o próprio Deus dando testemunho acerca da pessoa de Jó. E ele diz, e ele pergunta: tem visto o meu servo Jó, homem justo, íntegro, fiel, que se afasta ou se aparta, se distancia, que foge do mal? E um detalhe é que não é um ser humano falando de um outro, acerca de um outro ser humano, né? Falando coisas incríveis, da grande capacidade, das grandes qualidades, enfim. Não, é o próprio Deus dizendo que um determinado ser humano, aos olhos dele, do próprio Deus, era considerado como uma pessoa íntegra, justa e fiel. E mais, se apartava do mal. Alguém que evitava o mal, fugia do mal. Mas, como é sabido de todos nós, coisas terríveis sucederam a Jó. Coisas terríveis vieram sobre a vida de Jó. E eu não vou entrar nos detalhes por que essas coisas terríveis aconteceram ou deixaram de acontecer. Não vou entrar nesses detalhes, porque a finalidade aqui é outra. E que o versículo que nós lemos deixa bem claro isso. Queridos, a situação é a seguinte: Jó, apesar de um homem temente a Deus, e aí eu deixo o convite para você, o desafio, aliás, leia pelo menos os 5 primeiros capítulos do livro de Jó. Pelo menos. Na verdade, o meu desejo é que você leia todo o livro. Você vai ver que história fantástica, né? E porque, afinal de contas, a leitura é algo, meu Deus, grandioso.
A leitura nos leva para um novo nível, né? Um novo nível. E aí você vai se deparar, quando você lê o livro de Jó, as qualidades dele. Um homem incrível, uma pessoa incrível. Mas apesar de todas as suas qualidades, do seu temor a Deus, coisas terríveis vieram sobre a sua vida. Coisas terríveis aconteceram dentro da sua casa, na sua família, aos seus bens, né? Ou seja, uma catástrofe, literalmente, caiu sobre a vida de Jó. E não tinha explicação, porque afinal de contas ele era um cara do bem. Ele era uma pessoa do bem. Estava tudo tranquilo na vida dele. Ele fazia, né, humanamente falando, tudo certo. Mas, amados, qual é a explicação para que esse mal todo viesse sobre ele? E ele deixa claro nesse versículo. Havia um medo dentro da sua alma que um dia uma tragédia, uma catástrofe como esta lhe sobreviesse. Ele tinha o quê? Ele tinha medo. Ele era temente a Deus, era um homem que confiava extremamente em Deus, né? Era uma pessoa de muita fé, como muitos de vocês que estão me assistindo. Mas apesar de essa intimidade com Deus, essa proximidade de Deus, o mal que ele mais temia lhe sobreveio. E por pouco não lhe tirou a vida. Perdeu todos os seus bens, perdeu a sua família, perdeu tudo. Ficou na miséria e extremamente doente. E de fora, a gente analisando esse contexto, todo esse contexto da história de Jó, parece uma tremenda uma injustiça, mas ele termina confessando que este era o grande medo que permeava a sua alma. Ele era uma pessoa incrível, mas ele tinha, como todos os seres humanos, ele tinha medos. E ele diz que aquilo que ele mais temia lhe sobreveio. E aí vai o desbloqueio para a sua vida. O grande segredo, a grande sacada de tudo isso. Olha, nós atraímos, é o que o texto nos mostra. Nós atraímos para as nossas vidas aquilo que nós mais tememos. Sabe, um dia de tempestade, se uma tempestade te pegar no meio do campo, eu vou te dar um conselho: não se abrigue debaixo de árvores. É melhor você se deitar no chão, tá? Para ficar o mais baixo possível, porque os pontos mais altos atraem os raios. As árvores grandes, elas atraem os raios. Se você for observar, depois de uma grande trovoada, os raios todos que caíram sobre grandes árvores e não sobre árvores pequenas. E é exatamente isso que acontece com você e comigo quando nós vivemos amedrontados, ou seja, quando
nós carregamos em nossa alma um grande temor, um grande medo de algo. É o que, infelizmente, você vai atrair para a sua vida. Você se torna como se fosse um para-raios para esse problema, ou seja, ele vai ser atraído por você. É como se você se transformasse em um grande imã que atrai essa situação, esse problema, este algo que te deixa atemorizado, né? Morrendo de medo, tremendo, literalmente tremendo de medo. Vai sobrevir em sua vida exatamente aquilo que você mais tem medo. É por isso que você precisa aprender a colocar sobre o Senhor Jesus todos os seus medos. Coloque-os sobre o Senhor Jesus. Todos os seus medos. Coloque os seus medos sobre Ele. Descanse, relaxe, fique em paz. Deixe que o Senhor Jesus cuide dos seus medos, daquilo que você mais teme. Quer ver um outro exemplo, uma outra situação? Por incrível que pareça, a pessoa mais próxima de você não é aquela a quem você mais ama. É a que você mais odeia. Meu Deus. A pessoa, observe, a pessoa que está mais próxima de você não é aquela a que você mais ama. É a que você mais odeia. O seu maior inimigo é a pessoa mais próxima de você. Aquela pessoa que quando você está na mesa, almoçando, e que se lembra da pessoa, meu Deus, perde a fome, fica descontrolado. Engraçado, a pessoa a quem você mais ama, se você se lembrar dela neste momento, não vai acontecer nada, tudo tranquilo. O máximo que pode sentir é uma saudade. Pô, velho, eu gostaria de rever fulano ou fulana. Entendeu? Mas a pessoa que você mais odeia, se você lembrar dela na hora da refeição, estragou a sua refeição. Estragou o meu dia. As pessoas costumam dizer assim, estragou o meu dia. Pois é, estragou o seu dia. O nosso maior inimigo é a pessoa mais próxima de nós. Assim como aquilo que mais tememos é o que temos uma probabilidade gigantesca de que nos aconteça. Então faz o seguinte, pega os teus medos, volto a repetir, e lança-os, todos eles, sobre o Senhor Jesus. Pega os seus medos e lança-os sobre o Senhor Jesus. Ele vai cuidar da sua vida. Ele vai cuidar de você. Ele vai te ajudar no seu momento de dificuldade. Sinceramente, eu espero que essa mensagem te ajude a superar os seus medos. Superar os seus medos. Porque, infelizmente, é o que você vai atrair para a sua vida. É o que mais você teme. Então, amado, amada, eu espero que essa mensagem te encontre bem. E que você, depois de ouvir esses conselhos, essas orientações, você não permita mais que o medo controle a sua vida.
Não deixe que o medo controle a sua vida. Não deixe que um sentimento controle a sua vida e determine o seu futuro, o que vai lhe suceder no futuro. Amém? Então, que Deus em Cristo Jesus te dê sabedoria e graça para que você vença os seus medos, as suas limitações. Sabe, essas coisas limitantes que te cercam. Que Deus te dê graça para você superar todas elas. Em nome do Senhor Jesus. Um beijo no seu coração. Que Papai do Céu te abençoe. Obrigado por assistir até o final. E que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. Não esqueça, por gentileza, de deixar aquele like que nos ajuda muito, de compartilhar, de indicar o nosso canal para outras pessoas, para seus parentes, seus amigos. Nos ajude a levar essa mensagem a outras pessoas. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, convide-o hoje, ainda hoje, para entrar em sua vida e mudar a sua história. Assim como mudou a minha. Da mesma forma que Deus mudou, Deus transformou a minha vida, a minha história, Ele também pode mudar a sua. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. E um abraço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.